sua Bíblia no Antigo Testamento, o livro de Gênesis, capítulo 39. José na casa de Potifar. Eu sei que você já ouviu esse texto, já ouvimos nas categorias de base da escola bíblica dominical, nossas crianças conhecem, já ouviram, mas vamos ler de novo, para que ele fique gravado nas tábuas do nosso coração. José na casa de Potifar, 39:1, e diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o colocou por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde o que fizeram o mordomo de sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão que se alimentava. José era formoso, de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às mãos. E não é maior do que eu, e ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugido para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens da casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ele ficou na prisão. O Senhor, porém, era com José, ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém. Nós estamos vivendo dias oportunos, acredito, para refletirmos um pouco sobre a nossa vida com Deus, sobre a santificação, sobre a questão de uma vida consagrada diante de Deus, visto que nós estamos ainda no tempo que antecede o Pentecostes. Nós estamos no segundo domingo da Páscoa, e um tempo oportuno para nós pensarmos como Cristo nos ressuscitou e nos chama para uma novidade de vida, e nos chama para vivermos uma vida diferente que Ele proporciona para nós através da cruz. Por isso, o tema da nossa mensagem de hoje é conceitos de santidade. E nesse sentido, olhando para esse texto, ele pode nos ajudar muito,
Não só porque José, meus irmãos, foi um santo homem de Deus, porque José teve um comportamento exemplar num determinado momento de sua vida, não só porque ele foi um homem usado por Deus, abençoado por Deus, um homem de compromisso com Deus, mas porque ele foi tudo isso num momento muito difícil. José não mostrou compromisso com Deus, vida no altar de Deus, dentro da igreja, protegido por uma estrutura religiosa. José não viveu santidade, não demonstrou compromisso com Deus quando tudo lhe sorriu, quando tudo lhe estava bem. Não, José se mostrou íntegro, se mostrou temente a Deus quando tudo ao redor lhe era extremamente desfavorável, quando ele foi traído pelas pessoas que deveriam amá-lo e pessoas aos quais ele amava, quando ele foi vendido, traído, vendido e finalmente jogado num cárcere, numa terra estranha, longe dos seus pais, longe daquilo que lhe era familiar, no lugar mais improvável possível. Ele se mostrou fiel e temente a Deus. Interessante, meus irmãos, que nós também somos desafiados por Deus a vivermos em santidade numa situação muito difícil, porque eu e você fomos colocados por Deus num mundo com a missão de ser sal e luz, num mundo muito confuso, num mundo, meus amados irmãos, que perdeu completamente o senso de justiça, num mundo que perdeu completamente toda a noção, todo o senso de bondade, de igualdade, um mundo que se confundiu, que não sabe mais discernir o que é verdade, o que é mentira, o que é bom ou o que é mal, um mundo, meus amados irmãos, confuso, que intencionalmente se distanciou de Deus, e todo distanciamento de Deus resulta numa vida decadente. O nosso mundo caminha a passos largos, de forma muito decadente, porque se distanciou de Deus. E quando eu falo santidade, veja, não me refiro a usos e costumes, não é isso que a gente vai falar essa noite. Quando eu falo conceitos de santidade que nós precisamos aprender com a Bíblia, também não estou falando qualquer coisa que esteja relacionada a legalismo, a algo que eu possa fazer para me sobressair diante de Deus, a algo que eu alcance, a uma posição que, por justificativa própria, eu alcance diante de Deus. Não, isso não é santidade segundo a Bíblia nos ensina. Santidade nada tem a ver com moralidade, usos e costumes, com justificativa, tentativa frustrada de justificativa própria, nada disso, mas é algo que vai muito além disso. E quando a gente olha para esse texto, nós aprendemos algumas coisas que são próprias da vida de santidade, conceitos que nós precisamos abrigar no nosso coração. E 3 conceitos que eu quero trabalhar com vocês essa noite, a partir desse trechinho da história desse homem chamado José. O primeiro conceito que tem a ver com santidade, que nós precisamos tomar consciência, agasalhar no nosso coração, é o conceito de distinção. O conceito de distinção. Veja, meus irmãos, a palavra que nós traduzimos hoje por santidade na Bíblia tem a sua raiz ligada ao termo separação, separado, aquilo que é designado para um determinado fim, aquilo que foi chamado, separado para cumprir um determinado fim, um determinado propósito. Na Bíblia, o santo então é o separado. Andar em santidade é andar em distinção de vida, é alguém que foi chamado por Deus para um determinado propósito, separado por Deus. E me permita aqui usar um exemplo muito bobo, muito banal para a gente entender isso. É como se você tivesse lá uma receita na sua casa de um delicioso bolo de laranja. Interessante, né? A gente não costuma fazer bolo de laranja quase nos cultos de terça-feira, né, Denilson? Fica deixa, tá vendo? Pegou? A gente não costuma fazer. Mas aí você abre lá na sua receita, na sua casa, e você vê lá que são necessários 4 laranjas, e você tem lá 2 dúzias, 3 dúzias, e você separa aquelas 4 para um determinado fim, para uma receita deliciosa, para algo delicioso. Esse gesto muito simples está na base do conceito de santidade, de separação, ser separado para uma finalidade. E Deus difere de nós, claro, de forma muito gritante, porque quando nós vamos fazer um bolo, um doce, uma torta, seja lá o que for, você vai separar um ingrediente de qualidade.
algo que seja perfeito para que a receita saia muito boa. E difere muito isso na separação no que diz respeito a Deus, porque Deus não separa para si homens perfeitos e mulheres perfeitas. Deus não precisa que nós sejamos perfeitos para que Ele faça a obra em nós. Apesar da nossa imperfeição, Deus faz algo maravilhoso através de nós. Apesar da nossa incapacidade de viver sempre a vontade de Deus, apesar da nossa incapacidade a todo momento nos mantermos fiéis aos propósitos de Deus, Deus ainda assim faz uma receita maravilhosa, faz algo maravilhoso através de nós, porque Deus usa quem Ele quer. Deus nos chama como nós somos em Cristo Jesus. E quero dizer com isso, meus irmãos, que santidade na Bíblia não é um alvo a ser atingido somente. Santidade na Bíblia não é uma categoria para além da vida comum. Santidade na Bíblia não é um certificado de honra ao mérito que a gente consegue sendo bonitinho ou tentando ser certos, tentando ser correto. Não. Santidade na Bíblia tem a ver com aquela obra que Deus começou a fazer em nós. Santidade na Bíblia tem a ver com a seguinte realidade: Deus me chamou, e a partir do dia em que Deus me chamou, Ele está trabalhando na minha vida e no meu coração. Por isso, santidade é um negócio que nunca acaba. Santidade não é uma graça objetiva, mas subjetiva, porque ela prossegue na sua caminhada com Deus durante todo o dia da sua vida. Começa no dia em que Deus nos chama em Cristo Jesus, no dia em que Deus nos atrai a Cristo Jesus pela cruz, e perpetua-se durante toda a nossa caminhada. Santidade tem a ver com isso, com ser chamado por Deus, e esse Deus que nos chama, que nos separa para si, trabalha na nossa vida, nos santifica, nos muda o nosso coração, trabalha o nosso interior, trabalha o nosso jeito de pensar, trabalha os nossos valores, trabalha os nossos conceitos, para formar em nós a imagem e semelhança do seu Filho amado, Cristo Jesus, de modo que nem que você queira, você nunca mais é o mesmo desde aquele dia que Deus te chamou para Ele. Ao contrário do que a religião, a santidade da religião, santidade, ser santo não tem a ver com ser separado e trabalhado por Deus, mas tem a ver com ser perfeito, e isso biblicamente é impossível. Ninguém consegue ser perfeito. Interessante, quando a gente olha para José, alguns falam de José quase colocando José assim num patamar, num panteão superior no qual nós mortais não transitamos, como se José não houvesse cometido nunca pecado, nenhum tipo de equívoco, nenhum tipo de erro. E veja, irmãos, sem pecado nessa vida, só Jesus Cristo. E apesar de a Bíblia não relatar pecados ou falhas de José, a Bíblia nos mostra que José era um homem falho, não era um homem acima de qualquer suspeita, não era um homem à prova de infabilidade, não. José, meus amados irmãos, como eu, você também tinha fraquezas, e a Bíblia nos diz das suas fraquezas. É interessante a gente pensar a vida de José. Se você lembrar bem, quando José é traído pelos próprios irmãos, por ciúmes, por inveja, por uma série de questões, e ele é vendido, e ele vai parar no Egito, e até aí tudo bem, ele se mantém firme, fiel, confiante no seu Deus, com as vidas na mão de Deus, também porque nós temos essa tendência, quando tudo vai mal, a gente mantém a integridade da nossa fé. Quando as coisas se estabilizam, quando a bonança chega, a gente tende a dar uma relaxada. E quando José está numa turbulência terrível, ele se mantém fiel, firme a Deus, e de repente, quando ele sai da prisão e vai para a casa de Faraó e recebe o comando do Egito, as coisas começam a mudar na vida dele. E a primeira coisa que muda é o nome dele, porque aí Faraó dá um nome egípcio para ele. E o nome egípcio dele fazia referência aos deuses egípcios, às divindades egípcias. Mas Faraó não muda só o nome dele. Faraó dá uma esposa egípcia para José. Ou seja, José, nessa altura do campeonato, já se vestia como egípcio, muito provavelmente falava como egípcio. É dado a ele como esposa a filha do maior sacerdote da religião dos egípcios naquele momento. E nasce o primeiro filho de José. E eu não sei se você lembra, se a sua escola dominical ainda está fresquinha na cabeça. Quem lembra o nome do primeiro filho de José?
filha de um sacerdote egípcio. Quem lembra o nome do primeiro filho de José? Efraim? Quase. Manassés. Quem falou? Foi duas vezes ali. Minha avó falou Manassés. Sabe o que significa Manassés? Manassés, para começar, é um nome egípcio. Não é um nome hebraico, não é um nome que tem a ver com os hebreus. É um nome egípcio que faz referência à divindade egípcia. E significa literalmente: o Deus dos egípcios me fez esquecer a casa dos meus pais. Interessante a gente pensar que nesse contexto, meus irmãos, o nome que se dava aos filhos tinha muito a ver com o estado de espírito da pessoa, com o que a pessoa sentia, com a realidade de vida da pessoa. Quando então José dá o nome de Manassés, o Deus dos egípcios me fez esquecer a casa do meu pai, ele está dizendo: o Deus dos egípcios me fez esquecer quem eu era. O Deus dos egípcios me fez ser uma nova pessoa. Olha a crise de fé. Olha a crise de fé, longe de qualquer tipo de perversão. Mais interessante, José volta para casa. E aí nasce o segundo filho de José. Qual é o nome que ele dá? Efraim. O que significa Efraim? Olha que coisa interessante. O Deus dos meus antepassados me fez prosperar em terra estranha. Ele volta às suas origens. Não foi a divindade egípcia, foi o Deus dos meus pais. Não foi o Deus Ra, não foi o Deus da lua, o Deus do sol, foi o Deus Criador dos céus e da terra. Veja, irmãos, José não era perfeito como eu e você não somos, mas Deus nos separa para si e trabalha em nós. Nós não seremos santos quando finalmente nós já somos santificados, porque já fomos separados em Deus, em Cristo Jesus, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não seremos santos finalmente, já somos santificados pelo sangue de Jesus. Interessante que na santidade da religião a gente gosta de pensar que as pessoas são melhores umas que as outras, e o santo é aquele que é perfeito. Esse foi o erro da cristandade. O santo é aquele que está em outro patamar, porque ele foi tão perfeito, ele foi tão bom, ele foi tão sem erros que a gente beatifica ele. Ele agora não é mais como eu e você, ele é acima da nossa realidade. E a Bíblia não diz isso, né? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz de homens e mulheres que são falhos, mas que foram chamados por Deus. E a partir do momento que fomos chamados por Deus, Deus começou uma boa obra na nossa vida. Isso tem a ver com santificação. E a primeira coisa que nós precisamos saber é que nós já ingressamos no caminho da santidade e não tem mais volta. Deus amado, nós já estamos no caminho, já fomos separados por Deus para essa obra. Nós não somos melhores que ninguém, mas Deus nos escolheu e nos chamou para si mesmo em Cristo Jesus. A santidade da fé cristã não é então honra ao mérito, mas é uma convicção de que não pertencemos a nós mesmos, e ainda que sejamos pecadores, Deus nos chamou para si, para fazer uma obra na nossa vida e por nós. Segundo conceito de distinção, segundo conceito de santidade que a Bíblia nos apresenta, primeiro, distinção: somos separados por Deus. Deus nos separou e trabalha nas nossas vidas. O segundo conceito é o compromisso. Porque se nós somos separados por Deus, e eu tenho essa consciência de que Deus me separou, eu tenho um compromisso com Ele. Aí se não tivesse, e aí não dá para viver sem compromisso, porque uma vida separada para Deus, sem compromisso, é insanidade espiritual. Eu que fui separado por Deus, agora tenho compromisso com esse Deus. Eu que fui separado por Deus, e que Deus trabalha na minha vida pelo agir do seu Espírito, agora me volto para Deus, com uma vida entregue a Deus, com uma vida comprometida com Deus, com uma vida colocada no altar de Deus. E é importante nós observarmos que não é compromisso com a religiosidade. Santidade não é compromisso com a religiosidade, que era o que os escribas e fariseus faziam e que iam impor sobre Jesus. Olha, você não pode curar no sábado. Olha, você não pode conversar com essa mulher, porque ela é samaritana. Olha, não faça isso, não faça aquilo, não coma com esse, não coma com aquele, não frequente esse lugar, não vá a tal lugar, não isso, não aquilo, não aquilo outro, não aquilo outro. Ou seja, na mente dos religiosos da época, Jesus não era santo porque não cumpria as perspectivas da cartilha da religiosidade. Não faça, não faça, não faça. A santidade da religião, o que se espera
é que a pessoa se comporte de tal modo que todas as outras possam reconhecer na vida dela esse aspecto de santidade. Jesus rompe com isso quando ele diz que o que nós fazemos ninguém precisa saber. Quando ore, que ninguém saiba. Quando ajude alguém, que ninguém saiba. Quando der esmolas, que ninguém saiba. Porque santidade tem muito mais a ver com aquilo que Deus vê em nós do que aquilo que nós exteriorizamos para os outros verem. Santidade tem muito mais a ver com o coração dentro de nós, no qual está voltado para Deus, do que com aquilo que nós mostramos por fora. Interessante, meu irmão, eu não me abstenho das paixões do mundo com o intuito de ser visto, reconhecido, admirado, aprovado, mas faço porque tenho compromisso com Deus. Compromisso com Deus. Eu não me abstenho daquilo que me afasta de Deus para que seja reconhecido como santo, mas me abstenho porque já entreguei a minha vida a Deus. E o meu compromisso é com Deus, não é com a religião. Interessante, o compromisso de José não era com a religião. Quando a nossa santidade é compromisso com a religião, a gente falha, porque quando eu entendo que a religião já não atende às minhas perspectivas, eu vou abrir mão dos meus preceitos. A nossa santidade não pode depender do outro, do meu compromisso com o outro, porque quando eu entendo que o outro não merece, então eu dou um troco, dou a justa retribuição, dou a justa paga. O meu compromisso com uma vida diferente não depende de mim, porque quando eu entender que me é pesado demais, que me é cansado demais, eu me dou o direito de afrouxar, de abrir exceções. Não, o meu compromisso é com Deus, e o meu compromisso com Deus me faz ser fiel a Deus. E é interessante, explica muito claro na resposta de José: Deus me livre de pecar assim contra o meu Deus. Compromisso com Deus. No caminho da santidade, nós temos um compromisso com Deus, e não com o desejo de que os outros sejam como nós. Com Deus e não com o desejo de julgar, de chegamos à seguinte conclusão, que não somos merecedores, mas que pela graça somos salvos por Deus. Interessante que Jesus, em dado momento da sua vida, ele deixa muito claro que a santidade da religião é muito diferente da santidade da fé. Em dado momento, trazem a Jesus uma mulher que foi pega em adultério, você lembra o texto? E Jesus se abaixa e diz o texto que ele escreve na areia, talvez escrevesse, né? Mas com o dedo, mexendo na areia, e talvez ele se abaixe para ficar no nível da mulher, né? No nível do que sofre, do que é oprimido, e abre um parênteses, dado momento da vida da gente, a gente tem que decidir com quem que a gente vai se identificar. Jesus não se identifica com a multidão, que entendia santidade como um preceito de lei, porque eu guardo o sábado, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu faço aquilo outro. Mas ele se identifica com a mulher, ele se levanta e ele diz: olha, quem não tem pecado atira a primeira pedra. A gente já sabe o texto, do mais novo ao mais velho, todos saíram. Interessante, Jesus diz a ela: olha, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condena, nem eu tampouco. Interessante que Jesus nem diz nem eu tampouco, ele está dizendo que ele tinha toda a autoridade para condenar e julgar aquela mulher, mas ele não faz, porque Jesus é amor, Jesus é misericórdia. Meus amados, e andar em santidade não é expressar através do erro do próximo aquilo que nós somos e temos com Deus, mas é através do compromisso com Deus que gera solidariedade, amor, comunhão, misericórdia nas nossas vidas. Por último, o último preceito de santidade que a gente aprende nesse episódio da vida de José: o serviço. Na santidade da religião, o santo está comprometido apenas consigo mesmo, mas a santidade da fé é aquele que anda em santidade, está a serviço do seu próximo. Não existe santidade onde não existe solidariedade e serviço. Por isso há uma diferença muito grande entre ser santarrão e andar em santidade. Porque eu posso me vestir como um servo de Deus, falar como um servo de Deus, carregar uma Bíblia de crente embaixo dos braços e ser completamente desprovido de amor, de misericórdia, de bondade, de amabilidade, de longanimidade, de disposição em abençoar, disposição em estender a mão ao meu irmão. Eu posso ter todo o trejeito de crente, falar
falar como crente, frequentar uma igreja, estar numa igreja há muito tempo e ainda não ter entendido nada do propósito de Deus para a minha vida. Veja, o irmão José sobe ao poder, a primeira coisa que ele faz, usa o poder para abençoar os egípcios e abençoar a sua família. E eu me pergunto, se eu estivesse no lugar de José, se eu seria tão benevolente com os que me traíram, com os que viraram as costas para mim. Todos, meus irmãos, a Bíblia diz para nós, não por acaso, Jesus nos diz, Evangelho de João 15, 13, não há amor maior do que esse, de alguém dar a vida pelo seu irmão. Marcos 10, 45 diz, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Toda a santidade da Bíblia está direcionada em favor do próximo. Ele é o alvo da minha vida em santidade, porque vivendo em santidade, Deus me usa para abençoar o meu irmão. Na santidade da religião não é assim. Eu sou santo, então me afasto dele, porque ele é impuro. E se eu andar com ele, eu me contamino. Essa não é a santidade da vida. Essa é a santidade da religião. Eu sou melhor com ele, então eu não ando com ele. A santidade da religião diz que porque eu sou santo, eu me aproximo dele para abençoá-lo. Porque eu fui separado por Deus e Deus trabalha na minha vida, eu tenho um compromisso com Deus, eu me aproximo dele, para que o mesmo Deus que me abençoa o alcance e o abençoe também. Na santidade da religião, o santo se afasta por superioridade própria. Na santidade da fé, o santo se doa por amor ao outro. Na santidade da fé, o santo se aproxima para que o outro seja abençoado como ele é abençoado. Não há santidade sem serviço. Não há santidade onde a vida não seja em favor do outro. Interessante, Jesus foi chamado de endemoniado, de pecador, de beberrão, de comelão, de mentiroso, de agitador, de tantas coisas, justamente pelos religiosos. E Jesus olha para eles e diz: olha, vocês serão precedidos no reino de Deus pelas prostitutas e pelos publicanos, porque santidade da fé é uma coisa, santidade da religião é outra. A santidade da fé, o nosso compromisso não é com a moralidade, o nosso compromisso é com Deus. E comprometidos com Deus, a nossa vida se torna a melhor canção de adoração que nós podemos dedicar a Deus. Comprometidos com a santidade, que é fruto de compromisso com Deus, nós procuramos o caminho de Deus, nós procuramos a vontade de Deus, nós nos rendemos e oramos a Deus que cumpra em nós o seu querer. Que nesse tempo de Páscoa nós possamos refletir na nossa vida, na nossa caminhada, se o compromisso que nós temos com Deus nos tem feito andar num caminho bom e excelente. Se o compromisso que nós temos com Deus tem gerado santidade na nossa vida, tem nos feito buscar um caminho diferente, uma vida diferente. Não vida, meus amados irmãos, como já disse, que tem qualquer coisa a ver com usos, costumes, com moralidade, com mérito próprio, não, mas uma vida de consagração. É uma vida de serviço, uma vida de entrega, uma vida no altar de Deus, que sirva aos propósitos de Deus. Como temos vivido a nossa vida? Que nós possamos olhar um pouco para os exemplos do passado, e olhar para a vida do próprio Senhor Jesus, que em tudo andou de forma santificada, que foi santo em todas as atitudes, santo em todo o seu caminhar. Que seja Jesus o nosso exemplo, o nosso melhor modelo. É uma santidade encarnada, presente, que gera atitudes, que se testemunha nas nossas escolhas, no nosso jeito de ser e de estar nesse mundo que precisa ver, conhecer um novo e vivo caminho. Que o nosso testemunho possa demonstrar Cristo vivo em nossas vidas. Amém.